Olá! Hoje a gente mergulha num assunto que deu o que falar, né? A decisão lá da Faculdade de Direito da PUC-SP de suspender a entrega de um título honorário para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Exato. E é bom sim lembrar que esse título de notório saber da PUC não é qualquer coisa, né? Não mesmo. É uma distinção rara, importante. Com ele, o homenageado poderia, por exemplo, participar de bancas de mestrado, de doutorado. Isso. E para a gente entender essa confusão toda, a gente está se baseando em várias fontes, né? Consultor jurídico, UOL, Estadão, Agência Brasil, Migalhas, Gazeta do Povo, todos eles cobriram essa história. Certo. Então, a ideia que é tentar entender um pouco melhor os porquês dessa suspensão, né? E o que isso talvez mostre sobre as relações, às vezes meio tensas, entre academia, judiciário e certos fatos históricos delicados. Pois é. E o ponto central, o que parece ter acendido o pavio mesmo, é a conexão que fizeram entre essa homenagem e um testemunho específico do desembargador. Um testemunho ligado ao massacre do Carandiru. Vamos voltar nesse ponto então. Em 2014, o Torres Garcia, que na época era juiz corregedor da Justiça Militar, ele depois foi testemunha de defesa para 12 PMs acusados no caso Carandiru. Aquele massacre de 92, né? Que morreram 111 detentos. Uma tragédia. Exato. E o conteúdo desse depoimento dele é que está no centro da questão. Sim, porque, pelo que foi reportado, ele afirmou que uma sindicância da época feita pela própria corregedoria da PM concluiu que a entrada da polícia lá no pavilhão 9 para conter a rebelião foi, nas palavras dele, absolutamente necessária. Mas, ao mesmo tempo, ele reconheceu que houve um inegável excesso na ação. Sabe? Essa posição dupla. Essa ambiguidade, digamos assim. Foi isso que gerou uma resistência muito forte dentro da PUC quando a ideia da homenagem surgiu. Principalmente parece nos departamentos de Relações Internacionais e de Direitos Difusos. Eles se opuseram bastante. Entendi. E essa resistência já existia ou ela apareceu agora, por causa do título? Olha, pelo que consta, essa questão do testemunho veio à tona com força agora durante a discussão sobre o título. Mostra como esses eventos antigos ainda têm peso, né? Ficam na memória institucional. Faz sentido. E tem mais um detalhe que chama atenção, né? O desembargador já recebeu outras homenagens antes de órgãos ligados à Polícia Militar de São Paulo mesmo. É verdade. Medalha do Centenário da Aviação, medalha do Cinquentenário da Corregedoria da PM, isso adiciona mais uma camada na discussão, né? Sem dúvida. E conectando isso tudo, tem um contexto recente que não dá para ignorar. Qual? Essa suspensão na PUC aconteceu logo depois de uma decisão importante do próprio TJSP em outubro de 2024. A Quarta Câmara Criminal extinguiu as penas dos PMs que tinham sido condenados pelo Carandiru. Ah, sim. Baseado naquele indulto de Natal de 2022, né? Do então presidente Bolsonaro. Exatamente. E essa decisão, claro, foi muito criticada por organizações de direitos humanos. Falaram em impunidade e retrocesso. Com certeza. Gera um debate enorme sobre justiça e memória histórica. Então, assim, juntando as peças, a decisão da PUC parece que vai além só do desembargador, né? Ela acaba sinalizando uma discussão maior sobre, bom, quais critérios éticos e históricos a gente usa para dar uma honraria acadêmica. Exatamente. É isso. O episódio mostra bem essas interações complexas, né? Entre a academia, o judiciário, as forças de segurança e especialmente quando a gente fala de violações de direitos humanos. E mostra a universidade tomando uma posição, né? Uma posição crítica. O ponto crucial parece ser como um evento como o Carandiru continua tendo um impacto ético tão forte décadas depois, a ponto de influenciar decisões assim. Sim, a memória histórica e como ela é interpretada. Isso ainda pesa muito, sabe? E pode redefinir o que significa ter prestígio acadêmico. A PUC, ao suspender, demarca uma posição sobre o peso disso tudo. Então, resumindo para quem nos ouve, temos a suspensão de um título importante na PUC-SP ligada a um testemunho sobre o Carandiru considerado problemático. E tudo isso num contexto recente de extinção das penas dos policiais e debates intensos sobre justiça, memória e impunidade no Brasil. Exato. E isso reforça a ideia, né? Que para a universidade, o histórico, as implicações éticas de ações passadas, elas contam. E muito.
principalmente quando se trata de eventos que ainda marcam tanto a sociedade. Fica, então, a questão no ar para a gente pensar, né? Como que as instituições, sejam elas quais forem, devem lidar com isso? Como ponderar a trajetória profissional de alguém diante de ações ou posições do passado que geram polêmicas? Especialmente quando essas ações tocam em feridas abertas da nossa história ligadas a direitos humanos. É uma questão complexa, sem dúvida. Complexa e fundamental.